Todos nós sabemos como é frustrante quando alguém promete algo e não cumpre. Não é ruim demais? Vivemos em um mundo marcado por palavras vazias, palavras que não significam absolutamente nada. As pessoas falam algumas coisas, acabam não cumprindo, os acordos são frágeis, compromissos não resistem às pressões do tempo, as pessoas quebram os votos, quebram os pactos, os contratos que são feitos. Mas eu quero que você imagine uma promessa que nunca pode ser quebrada. Imagine uma promessa, um juramento tão firme, tão inabalável, que nem o pecado humano, nem as crises da história pudesse anulá-lo. O Salmo 132, um dos salmos da peregrinação, ele vai responder isso para nós, ele vai mostrar isso para nós. Ele nos conduz a esse lugar, o encontro entre as promessas humanas, palavras humanas, e encontra também a fidelidade inabalável de Deus. O Salmo 132, que nós meditaremos nessa noite, nos mostra que mesmo quando o homem não consegue cumprir aquilo que ele queria, aquilo que ele falou, o Senhor permanece fiel à sua aliança e ele cumpre plenamente, por meio do seu rei ungido, aquilo que ele prometeu a nós. Estamos chegando no Natal, um momento onde nós celebramos a vinda do nosso Senhor Jesus até esse mundo. E o Salmo 132 é uma alusão a isso. A vinda de um rei, a vinda de um ungido, um descendente de Davi. O Salmo 132 é muito provável que ele foi escrito numa época de coroação. Por isso, eu gostaria que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, antes de nós irmos lá para o Salmo 132, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41 e 42. O rei Salomão, na sua oração de consagração do templo, ele diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41 e 42. Agora, levanta-te, Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus. Que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o seu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Provavelmente o Salmo 132 foi escrito num período então de coroação, porque o rei Salomão ele está citando alguns versículos lá do Salmo 132 que nós veremos. Este cântico, agora eu convido você a ir lá no Salmo 132, ele é um dos cânticos diferentes dos cânticos de peregrinação. Você abre aí em Salmo 132 e vai ver nas páginas ao lado que ele é um salmo maior do que os outros. Ele é um salmo diferente. Os outros salmos de peregrinação, eles já são menores. Tem um dos salmos de peregrinação aqui, que são apenas 3 versículos, né? Já o Salmo 132, eles são 18 versículos. Não apenas pelo tamanho, né? Ele é um salmo diferente, mas também pelo seu apelo histórico, né? Acerca do trono, acerca do tabernáculo, acerca da vinda desse rei ungido. Para nós entendermos o Salmo 132, é importante a gente lembrar a estrutura dos Salmos. No Salmo 1, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Quando você está lá no livro 1, né, no Salmo 1, você vai ver lá livro 1, que vai do Salmo 1 até o 41. Esse salmo, eu estou colocando ali, né, numa saída, é mais ou menos onde ele vai apresentar para nós, adoradores, as escolhas que nós teremos de confiar em Deus ou não confiar em Deus. Ele vai falar sobre aflições, ele vai falar sobre perseguições, dependência, oração sincera. Talvez o livro 1 de Salmos, né, esse livro 1 aqui, o livro 2, são aqueles salmos que a gente mais gosta. Já reparou isso? Às vezes você fala assim, tô meio aflito, vou ler Salmos. Aí você costuma ler alguns e vai lendo, depois parece que eles vão ficando um pouco mais maçantes, difíceis de entender, o que ele estava querendo dizer. É justamente por isso, porque os primeiros salmos do livro 1 e o livro 2, eles estão falando mais dessa oração sincera, essas aflições. No livro 2, ele vai falar acerca dessa busca por Deus. Se ele começou a apresentar esses 2 caminhos do justo e do ímpio, ele vai agora no livro 2, ele vai mostrar acerca dessa confiança, essa busca por Deus, mesmo diante
das pressões, mesmo diante das dificuldades. É no livro 2 que a gente tem aquele salmo conhecido, né? Como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por Deus. E mesmo nas aflições eu quero Deus, eu busco a Deus. Aí no livro 3, ele começa a falar acerca das crises de fé que todos nós passamos. Aqueles momentos que às vezes dá vontade de jogar a toalha. E a gente pergunta, será que eu tenho fé? Será que eu sou de fato filho de Deus? Será que de fato Deus está comigo? Irmãos, é impressionante que a gente vai ver o Salmo 132, mas ele tem um paralelo com o Salmo 89, que é o último salmo do livro 3. Vá lá para o Salmo 89, deixa o Salmo 132 marcado, vá para o Salmo 89. Ele é um salmo um pouco maior também. Olha o tamanho dele aí, o Salmo 89. Ele começa o salmo falando assim, o versículo 1 até o versículo 4, cantarei para sempre o amor do Senhor. O livro de salmos são canções, né? E ele está falando aqui no Salmo 89 que ele vai fazer o quê? Eu vou cantar. Tiago diz, quem está alegre deve fazer o quê? Cante louvores. Cantarei para sempre cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmastes nos céus a tua fidelidade. Tu dissestes, o que o salmista está falando que Deus fez? Fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas. E ele começa o salmo dessa forma, e aí parece que ele está passando para nós essa confiança muito grande em Deus, não é verdade? Mas olha que interessante. Quando ele chega lá no versículo 38 e 39, ele vai relatando tudo aquilo que Deus fez, né? E ele chega no versículo 38 e 39, ele fala, mas tu o rejeitaste, recusaste-o e tu enfureceste com o teu ungido. Olha o que ele diz no versículo 39. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Você consegue perceber agora o que o salmista está fazendo? Ele fala, Deus, eu sei que o Senhor é soberano, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui? Onde o Senhor está? O Senhor abandonou, o Senhor rasgou o contrato, o Senhor quebrou a promessa, o Senhor não vai cumprir aquilo que o Senhor falou, o Senhor jogou a coroa no chão, o Senhor esqueceu do seu ungido. E aí é interessante o jeito que ele termina o salmo. Ele vai na aflição, é por isso que o gráfico está lá embaixo, né? E aí, mas ele termina o versículo 52, ele fala, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Parece que ele vai lá na crise de fé, e aí ele fala assim, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que no final das contas Deus está tomando conta de tudo, então não estou entendendo nada, não estou conseguindo ver nada, na minha análise está tudo só de mal a pior, mas louvado seja o nome do Senhor. Então o livro 3 ele fala acerca dessas crises de fé. No livro 4, do Salmo 90 até o 106, ele vai falar acerca do reinado de Deus, os autores vão falar acerca desse refúgio no Senhor, uma confiança renovada. E aí no livro 5, que é o final do livro, né, de Salmos, os últimos salmos lá ainda, eles começam bastante, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele começa dizendo, louve ao Senhor, deem graças ao Senhor, louve ao Senhor. E aí ele vai falar sobre gratidão, ele vai falar sobre essas peregrinações que nós estamos vendo agora, nesse bloco de pregações, de celebrações, de aleluia. E aí ele termina o Salmo 150 dizendo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse é o caminho do adorador. Nós não podemos esquecer, quando nós estivermos caminhando na nossa vida, que nós seremos altos e baixos. E mesmo lá embaixo, você deve fazer igual o Salmo 89. Bendito seja o Senhor. Não sei o que está acontecendo, mas Senhor, o seu amor está firme. Mas está firme mesmo, Senhor? O Senhor não está firme, né? Sabe aquela meio bipolar? Né? Não está firme não, tá sim. Não, tá, né? O salmista tá nessa crise aí, né?
Tá, não tá, mas ele começa falando que tá e termina falando que tá. No meio ele tá lá em desespero. Então, o Salmo 132, e guarda esse Salmo 89, é o último livro do livro 3, é o último Salmo do livro 3, e ele falou o que aqui? Senhor, o Senhor rasgou a aliança, é? O Senhor quebrou a promessa? Lembra que ele falou isso? O Senhor se esqueceu? Então, por isso que tem um paralelo lá com o Salmo 132. Vamos lá agora para o Salmo 132. Ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levante-se, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os seus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeitastes o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que lhe ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-lo a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei esse lugar com fartura, e os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. O que esse salmo aqui ele quer nos ensinar, meus irmãos? Ele nos ensina que Deus promete habitar com o seu povo por meio do seu rei ungido, trazendo descanso, salvação e alegria. Leia junto comigo. Deus promete habitar com o seu povo por meio do seu rei ungido, trazendo descanso, salvação e alegria. E basicamente ele tem duas partes. Ele tem o pedido para o Senhor se lembrar do juramento que foi feito, que Davi fez a Deus. No versículo 1, ele começa, Davi, o autor, dos Salmos, falando assim: Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Senhor, não se esquece dele. Quando a palavra, aparece o lembra-te, não é que Deus se esquece ou não vai lembrar, mas é uma forma de reafirmar a aliança. O Senhor fez uma aliança. Lembra-te de Davi, daquilo que ele prometeu, do sofrimento que ele passou. Os livros históricos, Samuel, Crônicas, vão apresentar reis, principalmente Samuel vai apresentar acerca dos sofrimentos que Davi passou. O local onde ele estabeleceu, que seria o templo lá, foi um local que foi com preço de sangue. Ele havia feito um recenseamento, e aí Deus está trazendo punição, e aí ele compra um terreno, e é interessante que o dono do terreno, não, eu vou dar o terreno para o ungido. Eu vou dar o terreno aqui para o rei, quem sou eu de cobrar? E Davi diz uma frase sensacional lá: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Não vou fazer para Deus algo que está sobrando, que eu não preciso. Eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios que envolvam um esforço da minha parte, uma disposição. Então muitas pessoas morreram. E aí Davi possuía duas grandes ambições, dois grandes sonhos. Levar a arca para Jerusalém. Ele foi lá buscar, porque a arca havia, no livro de Salmos, Samuel, você pode ver isso. A arca o povo havia desonrado tanto a Deus que a arca foi levada lá para os filisteus. E Deus começou a punir os filisteus, e eles devolveram a arca. E ninguém queria a arca, Porque para adorar a Deus tem que adorar da forma certa, da forma correta, não é do nosso jeito. Teve até num momento que a arca está sendo transportada, Davi ele queria trazer a arca para Jerusalém, e aí um dos momentos eles estão trazendo a arca, eles colocaram num carroção, um dos cavalos tropeça, a carroça balança, a arca de Deus vai cair no chão, um servo de Deus ali, ele apoia a arca para a arca não cair, e na hora que ele apoia a arca ele é fulminado. Davi ele fica bloqueado ali, naquela situação, ele falou: mas o que está acontecendo?
A gente está levando a arca de Deus de volta. Por que ele morreu? Se ele foi fazer algo que é bom, não é verdade? Foi proteger a arca de Deus de cair no chão. O que Deus estava querendo ensinar para Davi e para todo o povo? Que Deus se importa com os detalhes e que a adoração não é do nosso jeito, é da forma como Deus estabeleceu. E aí quando a gente vai lá para o Pentateuco, nós vemos que Deus estabeleceu a forma de transportar a arca. Era um local sagrado. O Salmo vai falar que era o estrado dos pés, é quando Deus está governando o seu povo e a arca é esse símbolo. E lá no Pentateuco diz que a arca deveria ter argolas de ouro, todas as recomendações, argolas de ouro ao redor dela, para que os sacerdotes viessem com varas, os levitas viessem com varas e colocassem essas varas de ouro também entre as argolas, e eles carregassem a arca sem ninguém tocar na arca, porque Deus é santo. E aí Davi, no desejo, no ímpeto, ele vai fazer de qualquer jeito, põe no carroção. E aí vem o cara lá e toca, ele é fulminado. Então Deus, ele se importa com os detalhes. Então Davi, ele tinha esse desejo de trazer, e a arca ficou mais um tempo lá ainda, nesse local. Por isso que eles falam aqui nos Salmos, vamos lá buscar. Então a arca permaneceu lá, ele queria trazer a arca para Jerusalém e queria construir um templo também para Deus. Deus permitiu ele construir um templo? Não, porque as suas mãos eram manchadas de sangue. Ele foi um líder militar. Deus separou Salomão para que Salomão viesse a construir o templo. E aí o autor de Salmos está falando, Senhor, lembra de Davi? Ele queria construir, ele fez um juramento, ele fala nos Salmos aqui, eu não vou descansar. Eu estou aqui num palácio, eu estou com o melhor do povo e a arca de Deus está lá. Aquilo que representa Deus aqui na terra tem que ser o melhor. Deus, eu quero construir algo melhor para o Senhor. Então o autor está falando, Senhor, lembra que ele havia jurado isso, que ele estaria construindo um local para a sua habitação, um palácio. E aí as pessoas no versículo 6 e 7, eles falam, vamos lá, vamos buscar, né, essa arca, porque ela representa o trono de Deus, o devido lugar de Deus, Deus se revelando de forma tremenda, grandiosa, majestosa aqui na terra, por meio da arca. E aí o versículo 8 e 9, o povo orando, ele fala, levanta-se, Senhor, vem para o seu lugar de descanso. Por que o povo queria a arca? Por que o povo queria construir? Por que o povo queria ter o templo? Porque é a manifestação da presença de Deus entre o seu povo. O povo queria a presença de Deus. Senhor, nós queremos ter acesso ao Senhor. Nós podemos orar sem intermediários hoje para Deus. Nós podemos nos achegar até Deus, porque Jesus já rompeu. Jesus já abriu a porta, Ele é a porta, é Ele que nos leva até Deus, nós podemos nos achegar até Deus. Imagina no Antigo Testamento, se oferecendo sacrifícios, oferecendo os animais, sem saber se os seus pecados seriam perdoados. Agora Jesus morre na cruz, faz um sacrifício perfeito e nós temos acesso a Deus. Eu lembro, irmãos, essa questão de acesso a Deus, eu lembro muito a questão da Sarinha naquele domingo, né, que nós estávamos aqui. É uma pena que a mensagem não era gravada na época ainda, mas a cena, como ela simboliza para mim, né, eu pregando, trazendo a palavra, de repente eu vejo lá, vem aquela baixinha, pequenininha, né, criancinha ainda. Eu falei, meu Deus, eu tô pregando e pensando o que ela tá vindo, o que ela tá sozinha, não tem mais ninguém, ela vem passando por todo mundo, vem aqui, põe a mãozinha aqui, fala, papai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a mamãe, não sei o que, não sei o que. Falei, filha, vai lá, conversa com a mãe. E ela sai daqui, vai e conversa. Acesso ao Pai. Ela não se preocupou com julgamentos. Ela não se preocupou se ela estaria interrompendo a pregação da palavra. Ela não se preocupou se ela ia tomar uma bronca. Ela não se preocupou se alguém ia barrar ela. Ela falou, é o meu pai. Eu preciso falar com ele. Eu estou com um problema e é ele que vai resolver. E eu vou até ele. E vou com convicção. E vou com coragem. E ela veio triunfando, veio marchando, veio convicta. Irmãos, nós podemos nos achegar até Deus. Não por quem nós somos, mas por quem Ele é.
Podemos nos achegar até Deus, porque Ele é um Deus de graça. Então a primeira parte do Salmo, ele fala acerca desse pedido para o Senhor. Senhor, se lembra do que Davi falou. E aí na segunda parte do Salmo, nós temos uma promessa aqui de Deus. O versículo 11, e aí eu vou lendo e fazendo alguns comentários. O versículo 11 diz: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que Ele não revogará. Olha o que o Salmo está falando. O Senhor também prometeu. E é um juramento que Ele não vai revogar. O que Deus prometeu? Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. O Senhor então fez um juramento. E essa citação aqui é muito importante, se você quiser até anotar na sua Bíblia, que esse versículo 11, Pedro cita em Atos, capítulo 2, versículo 30. Ou seja, ele já está apontando para quem? Para Jesus. Então ele está olhando que um dos descendentes de Davi é o rei Jesus, que vai se assentar nesse trono. O versículo 12 diz o seguinte: se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles os sucederão no trono para sempre. Veja que interessante, a sucessão dos descendentes de Davi era condicional. Eles precisavam fazer o quê? Obedecer aos mandamentos, aos estatutos de Deus. Quantos reis Israel teve? A nação unida, as 12 tribos. Quantos reis a nação de Israel teve? 3. Saul, Davi e Salomão. O que aconteceu pós-Salomão? Quem veio reinar? Roboão. As 10 tribos do norte chegaram para ele, falaram assim: o jugo que seu pai colocou sobre nós é muito pesado, alivia a carga aí. Ele vira para os anciãos, né? E pergunta assim: aí, o que eu devo fazer? Os anciãos falam assim: para você conquistar o coração do povo, alivia os impostos. Para de subir imposto. Para de taxar todo mundo. Eles não vão gostar de você. Diminui os impostos. E aí ele está, bom, legal o conselho. Aí ele chegou para os jovens, meus amigos jovens, o que eu devo fazer? Os jovens empolgados falaram para ele assim, ó, fala para eles que o teu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do teu pai. Se ele castigou vocês com relho, você vai castigar eles com escorpião. Mostra para eles quem manda. Gostei dessa. Aí ele vai, né, e fala isso, traz essa nova norma agora, e aí as 10 tribos do norte se rebelam e ficam as 2 tribos do sul, e agora você já não tem mais a nação unida de Israel até os dias de hoje. Porque eles não foram fiéis à aliança, eles não obedeceram, e Deus falou: se os seus filhos e os filhos dos seus filhos obedecerem, vai ter sempre um descendente no trono, para sempre. As promessas que Deus fez para Davi lá em 1 Samuel 7. E aí perceba aqui, né, irmãos, fazendo um parênteses, a importância de nós passarmos a palavra de Deus para a próxima geração, para os nossos filhos. O salmo que nós meditamos, o Salmo 128, que salmo incrível, que fala sobre aquele lar que teme a Deus, como que é esse homem, como que é essa mulher, como são esses filhos, como que é o trabalho desse homem, como que é a cidade desse homem. O Salmo 128 é incrível, né? Fala acerca até dos netos. É preciso que os nossos filhos também venham a amar e obedecer ao Senhor. O versículo 13 diz: o Senhor escolheu Sião como o desejo de fazê-lo sua habitação. Olha o versículo 14. Esse será o lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Deus escolheu Sião e mandou que o templo fosse construído como um reflexo da sua residência celestial. Enquanto Davi falou: Deus, vem habitar entre nós, eu vou construir algo para o Senhor, Deus está falando agora nesses versículos, ele fala: eu vou, e vai ser Sião. Sião é o lugar que eu escolhi para morar. Vai ser Sião, eu estarei com você. E aí olha o versículo 15 até o versículo 18, perceba os verbos, vá marcando os verbos aí na Bíblia. Abençoarei este lugar com fartura. O que Deus vai fazer? Vai abençoar. Não foi a oração que o Luciano fez? Deus abençoe, Senhor. Abençoa. Nós não queremos experimentar o shalom de Deus, a paz, a segurança, a prosperidade, bem-estar.
Deus, e aí Deus fala, abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres, o que eu farei? Suprirei de pão, Deus vai satisfazer. Versículo 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Olha quantas bênçãos Deus vai trazer para a nação de Israel através do Monte Sião, da onde que ele vai estar habitando. Deus fala que ele vai vir. Uma observação no versículo 17 diz assim, ó, ali farei renascer o poder de Davi. Tem algumas versões que podem estar com a palavra chifre. Se não tiver, talvez tenha uma nota de rodapé aí. A ideia de chifre no Antigo Testamento é a ideia de poder. Ok? Farei renascer ali o poder de Davi, uma força política, ok? Se refere ao poder do rei Davi. E interessante, farei brilhar a luz do meu ungido. O que você vê nesse versículo? Você vê poder e você vê santidade. Farei brilhar a sua luz, poder e santidade. É isso que você vê nos governantes atuais? Poder fazendo certo, alguns poder fazendo coisa errada, e outros sem poder, sem influência e com desejo de fazer o certo. E é frustrante isso quando a gente olha para o mundo e fala assim, essa promessa aqui não vai se cumprir no mundo, e não vai mesmo. Mas através de Jesus, alguém que tem poder e vai fazer o certo, santidade. O Senhor, então, irmãos, prometeu habitar com o seu povo, reinar para sempre e abençoar o seu povo para sempre. Não é apenas o desejo de Davi, foi uma promessa que Deus fez, que ele vai habitar com o seu povo, que ele vai reinar para sempre e que ele vai abençoar. Diferente de nós, que nós prometemos e nós não conseguimos cumprir. Já participei de alguns aconselhamentos que as pessoas pisam na bola, né, uns com os outros, e aí tá aquele chororô, né, aquela tristeza, porque é triste isso, né, quando alguém, e graças a Deus, né, quando alguém peca e chora de arrependimento de verdade, né, e aí é natural que nesses momentos a gente fale assim, ó, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Nós conseguimos fazer isso, irmãos? Não, porque nós somos o quê? Pecadores. Eu prometo que na ajuda de Deus, na dependência dele, eu nunca mais quero voltar a fazer isso. Você pode orar por mim nesse sentido? Olha a diferença. Porque o poder não está em nós, o poder está em quem? Em Deus, em Cristo. Nós prometemos e nós não cumprimos. Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de 1 até o 7. Perdão, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Ele fala acerca dos votos, ele fala aqui acerca das palavras. Olha aqui como é importante quando você fala para alguém assim, ó, amanhã eu te ligo. Ok? Quando você fala para alguém assim, ó, eu vou orar por você. Quando você fala, tá bom, eu vou passar na sua casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha o que diz Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Aí o versículo 2, ó. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, e a ideia de voto aqui é palavra, é dar a palavra, tá bom? Ah, irmão, no final do culto eu quero falar contigo. Eu vou falar contigo. Eu fiz um voto, tá bom? Fiz um voto. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.
Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Olha a importância dos votos. Olha a importância das palavras. Aos casais, a gente já mencionou isso algumas vezes, né? Você lembra dos votos que você fez no altar, perante o juiz? Aquilo que você prometeu, não, nem lembro mais, porque não é importante. Assim somos nós. Só que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nós buscamos o melhor para nós. Davi, ele estava preocupado em buscar o melhor para o Senhor. Nós não obedecemos aos mandamentos de Deus. Nós quebramos a palavra do Senhor, como os filhos dos filhos de Davi, de Salomão, quebraram, nós também acabamos quebrando. Nós não andamos em santidade. Queridos, mas se nós não cumprimos, Deus cumpre. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19, você pode anotar esse texto aí para ver depois, que é muito interessante que Deus faz uma promessa que viria Cristo, e aí ele faz um juramento acerca da promessa. E aí o autor de Hebreus, ele fala assim acerca dessas duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento. Olha que incrível, né? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que nós cantamos aqui, o Senhor não é homem para mentir. Aquilo que Deus fala, Ele vai cumprir, Ele vai honrar. Ele prometeu salvação a nós, conforme está até no texto aqui, Ele vai entregar. Deus prometeu isso. Deus não é homem para mentir. E aí o livro de Hebreus fala, duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento. A promessa é totalmente fidedigna e o juramento confirma a promessa. Irmãos, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos descansar nele. Nas pessoas não, porque o ser humano é pecador. Mas em Jesus, na palavra dele, você pode confiar e tomar decisões à luz da palavra. E Deus prometeu que viria habitar, viria em Sião. E Deus veio. Lá em Gênesis ele andava com o povo, no Êxodo Deus estava no tabernáculo, na monarquia Deus falou que viria em Sião, e agora através de Jesus o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqueles que se arrependem e confiam em Jesus, agora o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Quando esse mundo acabar, nós iremos para o céu. E Apocalipse diz que Deus estará com o seu povo e nós seremos povo de Deus para sempre. Esse anseio de Davi, nós podemos experimentar. Às vezes eu estou em casa, esses dias aqui, eu acho que foi, não lembro, algum dia na semana, eu passei por aqui cheio de coisa para fazer, era de noite já, e eu ia entrar à noite estudando, lendo, eu falei, eu vou levar as coisas para casa e trabalhar, e aí depois eu lembrei, acho que as crianças vão estar acordadas ainda 9 horas. E eles vão querer fazer o quê? Ficar comigo. E o que é mais importante, ler um livro ou ficar investindo numa alma que é eterna? E eu falei isso, eu falei, filho, eu tenho cheio de coisas para fazer, mas eu deixei aqui para a gente poder conversar, bater papo, estar junto, brincar, estar na cama, dar risada, ver TV, fazer qualquer coisa. Estarmos o quê? Juntos. Estarmos juntos. Esse é o anseio do nosso coração, estarmos juntos daqueles que nós amamos. Estarmos juntos daqueles que nós amamos. E o Senhor veio habitar com o seu povo. E nós somos morada de Deus. O texto de Atos, capítulo 17, versículo 24, fala que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. Deus, ele está habitando agora no seu povo. Ele é descendente de Davi, ele cumpriu em Jesus, e os tronos que Deus prometeu lá para Davi através de Cristo vai se cumprir para sempre. E, queridos, a justiça reinará e a fome será satisfeita. A justiça vai reinar para sempre. Aquilo que a gente vê de coisa errada vai ser organizado. Esses dias deu um estalo na minha cabeça. A Má estava meio triste lá, e aí ela falou assim, meu plano para 2026 era organizar a vida. E eu falei para ela, eu virei para ela, você vai tentar fazer algo que Deus não fez ainda? Porque Deus não organizou a sua vida ainda, Deus não organizou o mundo ainda. Deus ainda está num processo de organização ainda. Você está querendo fazer algo mais do que Deus é?
Você está querendo organizar a sua vida? Ela, não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu falei, é isso que você falou. E a boca fala do que está cheio o coração. E se nós estamos exteriorizando em palavras, é sinal que existe uma crença lá no nosso coração. E aí a gente planeja, essa semana eu vou organizar. Você vai organizar? Não vai. Porque nem Deus ainda organizou esse mundo. Ele está num processo de organização. E ele está me usando, ele está te usando para colocar esse mundo em ordem. E um dia a justiça reinará. A fome será satisfeita, mas querido, não é agora. Essa sede que você vai ter sempre, Deus, como eu quero as coisas certas, como eu quero as coisas no lugar certo, um dia, querido, um dia, Jesus vai organizar. Sabe aquela situação, tô com uma dor aqui na perna, você vai no médico, conserta, resolve, toma remédio, faz fisioterapia, de repente a dor tá na outra perna. Aí você vai, conserta, né? Toma remédio, vai, faz fisioterapia, daqui um pouco a dor vem pro ombro. Aí você fala, Deus, será que não vai acabar mais? A resposta é, nessa vida não. Mas um dia, Jesus reinará para sempre. O cumprimento final da aliança davídica se dará no reino milenar, no qual o Messias, reinando em Sião, trará paz, prosperidade para o mundo. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, Filho de Davi, o Rei prometido, ungido de Deus, o lugar definitivo da presença de Deus. O que nós aprendemos nessa mensagem? Que Deus promete habitar com o seu povo, por meio do seu Rei ungido, trazendo descanso, salvação e alegria. 3 lições para nós sairmos daqui. Primeiro lugar, descanse na fidelidade de Deus, não no seu desempenho. Não vou descansar enquanto eu não fizer isso. Davi falou isso, não foi? Não vou permitir que minhas pálpebras se juntem antes de ver o templo construído. Deus fala, não. Não é na sua força, não é no seu tempo. E aí a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Para o seu casamento ser restaurado, para o seu filho ficar ajuizado, para a sua saúde ser restaurada, para esse universo aqui entrar em ordem. Você precisa e eu preciso aprender a fazer o quê? Descansar. Vai para a rede, irmão. Faz um chimarrão, faz um tererê, pega uma Coca-Cola, pega um chá, pega um detox e vai para a rede. Aprenda a descansar. Mas você é folgado, hein? Não. Eu estou aprendendo que agora eu tenho que descansar em Deus. Já tentei, já gritei, já esperneei, já processei, já ameacei, já peguei o relho, nada resolve? Não resolve, porque a nossa voz não é poderosa. O rei Davi, falou assim, eu vou fazer. Deus falou, não. Mas quando Deus fala assim, eu vou fazer, ele faz. Então vai para a rede e ore. E peça a Deus, é só o Senhor falar, Senhor. Porque eu já tentei de tudo. É só o Senhor falar. Fala, Senhor. Restaura esse casamento, restaura essa casa, restaura essa empresa, restaura a minha saúde. Deus, é só o Senhor falar. Na hora que o Senhor falar, as coisas vão se organizar. Em segundo lugar, busque mais a Deus, o Deus das bênçãos, do que as bênçãos de Deus. É legal de Davi que ele estava ali preocupado com o quê? Com Deus. E ele já tinha as bênçãos de Deus. Ele falou, não está certo isso aqui, eu tenho que arrumar um lugar para Deus. E ele queria que Deus estivesse ali, ele queria ter a certeza e tentou trazer a arca. Então busque mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Tem um filme muito legal chamado Desafiando Gigantes. Filme antigo, vários já assistiram, assista de novo, vale muito a pena. E aí tem uma hora lá que os jogadores, né, de futebol americano, eles falam assim, ó, se nós vencermos, nós o louvaremos. E se nós perdermos, nós o louvaremos. A gente precisa aprender isso, não precisa, irmãos? Louvar a Deus na vitória e louvar a Deus na derrota. Na saúde e na pobreza. Tendo muito ou tendo pouco. O apóstolo Paulo falou, já aprendi o segredo de viver contente. Já aprendi, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu que quando ele abria a porta da despensa e falava, não tem nem mais milho agora para fazer, não tem nem mais farinha, nem mais fubá agora para fazer, né? Eu vou descansar e vou me alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo aprendeu a se alegrar no Senhor. E por fim, a última lição, quando tudo parece instável, jamais esqueça,
que Jesus reina e Ele reinará para sempre. Não esqueça quando você for ao médico. Não esqueça disso. Jesus reina, Ele reinará para sempre. Não esqueça se seu filho, seu cônjuge, seu esposo, alguém que você ama, sair pela porta da sua casa e falar, tô indo viver o meu jeito. Jesus reina e Jesus reinará. Não esqueça disso quando você tiver que sepultar alguém. Que Jesus reina e Ele reinará. Não se esqueça quando alguém te chamar no RH. A gente agradece muito a sua participação na empresa, mas você está dispensado a partir de hoje. Pode recolher as suas coisas, fulano vai te acompanhar até a saída. Não esqueça que Jesus reina e Ele reinará, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Salmo começa dizendo, lembra-te, Senhor. E ele termina com a resposta soberana de Deus, do Senhor, dizendo, aqui firmarei o meu trono. Senhor, o seu trono já está firmado e nós se alegramos por isso, porque através de Jesus nós podemos ter acesso ao Senhor. Obrigado porque Jesus veio, obrigado porque Jesus reina, obrigado porque Jesus reinará. E que o nosso desejo, ó Pai, seja descansar na sua promessa e no seu juramento que é inabalável. Ajuda-nos, ó Pai, a nos render a esse Rei tão majestoso, tão bondoso. Nós não nos curvamos aos homens, nós nos curvamos a Jesus, um Rei poderoso, um Rei santo, um Rei eterno. Ajuda-nos a nos arrepender dos nossos pecados, cada um que está aqui hoje. Pai, ajuda-nos a nos arrepender daquilo que nós fizemos de errado e nos render a Ti. Perguntar ao Senhor qual é a Sua vontade, confiar a nossa vida em Ti, a Ti, perguntar ao Senhor o que o Senhor deseja, pedir ao Senhor para o Senhor ser o chefe da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, muito obrigado porque Jesus é o nosso Rei, que Rei maravilhoso. E nós nos alegramos nessa noite em dizer, em alto e bom som, que o Senhor veio, o Senhor é o Deus Emanuel, o Senhor veio habitar entre nós, o Senhor está conosco. Muito obrigado por isso, Pai, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.